Você diz que a sua infância foi boa, que você não tem nenhuma marca dolorosa de quando você era criança, mas parece que algo dentro de você não acredita nisso. Certa vez, um psicoterapeuta chamado Nathaniel Branden estava ali em um evento fazendo alguns experimentos, dando aula, e eles estavam falando especificamente desse tema, que é as marcas que ficam da infância. E aí um jovem foi chamado para esse experimento, é, era como se fosse ali uma aplicação de uma técnica, ao vivo ali, para quem estava ali naquela reunião, naquela aula. E aí esse aluno falou, eu tive uma infância boa, eu não tenho nada a reclamar, os meus pais sempre estiveram presentes, mas por fim ele aceitou o convite daquele psicoterapeuta ali. E aí o terapeuta pediu para que ele deitasse, relaxasse e imaginasse. Pessoal, eu precisei regravar uma parte desse vídeo por causa de um erro que eu cometi ao contar a história. Mas basicamente, esse rapaz ele é levado ali a imaginar que ele está no seu leito de morte, está quase ali para morrer. E aí a sua mãe está ali do lado. E ele é pedido, né, para que ele imagine que ele tem uma última oportunidade ali de falar tudo o que ele queria falar para sua mãe. E aí ele começa a pensar e ele fala: por que você nunca me ouvia? Por que você não estava prestando atenção em mim quando eu precisava? E aí chegou a um ponto em que o psicoterapeuta precisou interromper o experimento para que não invadisse a privacidade daquele jovem ali, porque estavam ali, né, em público. E aí, no seu caso, por que você olha para a sua vida hoje e parece que algo não encaixa? Às vezes você está ansioso, sem motivo, às vezes você tem uma sensação estranha de não ser você mesmo, uma sensação de que você está vazio. E o mais estranho é que parece que nunca aconteceu nada demais assim na sua vida, na sua infância. Seus pais sempre estavam lá, você não passou fome, você não passou por nenhuma grande tragédia. Então por que esse incômodo ele continua aí? Parece que existe algo mal resolvido. Será que a sua infância ela foi boa mesmo? Ou você aprendeu a acreditar nisso por algum motivo? Prazer, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo e a vida ela tem muitas ilusões. E muitas vezes nós criamos essas ilusões porque a vida, a verdade da vida, ela é insuportável às vezes. Nós criamos essas ilusões por isso, para conseguir sobreviver. Só que existe uma relação muito forte entre a verdade e o adoecimento, ou mais precisamente, entre a mentira que nós contamos para nós mesmos e o adoecimento. Os sofrimentos que nós passamos, aquilo que nós sentimos, isso fica registrado em nós, fica registrado no nosso corpo, da mesma forma que as feridas físicas ficam registradas como cicatrizes. E as feridas da nossa história, elas estão ali, independente de nós estarmos conscientes dela, de nós conseguimos enxergá-las. Muitas vezes são lembranças que nós temos, muitas vezes são necessidades inconscientes que não foram satisfeitas, coisas que no fundo nós precisávamos, mas que não foram satisfeitas pelas pessoas que estavam ali responsáveis por nós. E aí, quando algo não é resolvido dentro de nós, isso volta para assombrar a nossa vida. E isso acaba afetando a forma como nós agimos no mundo. Por exemplo, pessoas que às vezes são muito maltratadas na infância, elas acabam repetindo isso. Elas acabam maltratando as outras pessoas. Elas acabam sendo violentas com os outros. E claro que isso não justifica. Mas não só isso. Muitas vezes nós machucamos aos outros e machucamos a nós mesmos. Ou às vezes nós apenas machucamos a nós mesmos. Só que existe um outro modo de enfrentar isso que é por meio dos vícios, que é por meio do álcool, por meio das drogas, ou quando você foge do tédio porque é muito difícil lidar com o silêncio, lidar com aquilo que você sente quando nada está acontecendo. Só que o lado curioso disso tudo, e ao mesmo tempo trágico, ao mesmo tempo triste, é que às vezes a solução mais rápida
que é reprimir os sentimentos, que é fingir que eles não estão ali, é o que traz alívio. Só que é só um alívio momentâneo. Quando você tira a máscara, que é realmente a solução mais dolorosa, quando você traz essa dor à luz, é o que de fato pode trazer uma resolução de verdade. Você já se perguntou, por exemplo, por que pessoas muito talentosas, pessoas que às vezes são invejadas, por que às vezes essas pessoas têm sentimentos de vazio, de angústia, de autoestranhamento, de não conseguir se reconhecer, de às vezes se sentirem tão tristes que, cara, você tem tudo. Por que você está se sentindo assim? Não faz sentido. Essas pessoas deveriam, né, ser felizes, elas deveriam ser gratas o tempo inteiro. Só que o motivo, muitas vezes, dessas pessoas sentirem esse vazio é que, justamente desde cedo, elas precisaram ser muito talentosas, elas precisaram buscar, por exemplo, boas notas, elas precisaram sempre desenvolver talentos para serem amadas. É como se o fato delas serem assim hoje foi a saída que elas encontraram para serem amadas. Você sente que você é uma pessoa assim? Muitas vezes você apaga tudo que é de vergonhoso seu, tudo que desaponta os seus pais, tudo que decepciona as pessoas. Você manda para fora. Você se torna uma pessoa ali ideal. Às vezes você não tenta somente esquecer o que você tem de errado, vamos dizer assim, né? Você também tenta esquecer o que os seus pais podem ter feito de errado com você. Os erros deles você acaba jogando também para debaixo do tapete e começa a olhar para eles como se eles fossem seres imaculados, né? Isso tudo faz parte de um grande esquema de tentar não viver a dor. Então você reprime isso tão bem, todas essas partes, que acaba criando uma ilusão de uma infância perfeita. E aí, o que ficou como verdade? Você cria uma ilusão de que a sua infância foi perfeita e de que talvez até você tenha sido uma criança perfeita para não enfrentar a dor. Só que você acaba sendo cruel com a sua própria criança. Você acaba não sendo justo com o que realmente ocorreu na sua vida. Claro que esse é um processo que você faz sem nem perceber. Você só encontra uma forma de conseguir lidar com essa dor. Toda criança tem a necessidade de ser levada a sério. Desde o nascimento, a criança precisa que os seus sentimentos, que as suas sensações, que todas as manifestações, né, tudo que ela fala, precisa ser ouvido. Se a criança ela sente que ela tem segurança, que ela é tolerada pelas pessoas, que ela é tolerada pelos pais, e ela consegue então se separar desses pais e se tornar quem ela precisa ser, se tornar ela mesma, ter uma identidade. E muitas vezes os pais eles acabam não criando esse ambiente porque eles viveram em um ambiente assim, em um ambiente inseguro, em um ambiente que não oferecia essa segurança, essa tolerância para que eles pudessem se desenvolver também. E aí eles podem acabar transmitindo essa insegurança, essa falta de aconchego, para que esse filho ele tenha essa autoconfiança. Às vezes pais carentes eles buscam o que eles não tiveram nos próprios pais. Eles buscam nesses filhos o que eles não tiveram nos próprios pais. Então, eles acabam esperando que os filhos sejam dedicados. E pode ser que você esteja nessa situação hoje. Você está tentando se preencher com preencher esse vazio do passado, só que está buscando os lugares errados, porque você ainda não tem consciência de onde que foi que isso surgiu, onde é que está essa ferida. É como se doesse em algum lugar, mas onde especificamente? O que foi que aconteceu? E aí, por exemplo, no caso dos pais, né? Se você é pai hoje, você pode estar tentando ver nos seus filhos algo que você não teve. E aí juntam a criança que precisa ser aceita e você pode estar colocando no seu filho, por exemplo, essa tarefa de suprir esse vazio. E aí esse ciclo vai ser repetido, porque um pai que está carente, uma criança que também está carente,
provavelmente ela vai fazer isso com os próprios filhos dela. E o passado ele não pode mudar, mas você pode consertar aquilo que foi quebrado. E se você acredita que a psicoterapia, por exemplo, pode te ajudar, pode ser o momento de iniciar. Então, esse ciclo ele pode ser quebrado justamente tornando essas feridas conscientes por meio da psicoterapia. E se você gostou desse conteúdo e se você quer ver mais conteúdos como esse, eu vou deixar mais um vídeo aqui do lado. E se você quiser fazer psicoterapia comigo, eu atendo online, eu sou psicólogo, você pode clicar nos links que estão aqui na descrição, tá aqui o meu WhatsApp, você pode falar comigo a qualquer momento. E eu te vejo no próximo vídeo.